Hoje, no nosso programa Entre Atos, nós vamos conversar com o músico clássico Roberto Carelli, que exerce outras atividades culturais, audiovisuais e também é diretor e produtor da Oficina de Atores, sediada aqui no Rio de Janeiro. Então, Roberto, é um prazer recebê-lo no nosso programa. Conte pra gente como foi a sua iniciação na música clássica. Um momentinho. Já já você responde. Aguardem. Voltamos já com a resposta de Roberto Carelli. Defranco Online. Tudo para o seu escritório, mesas, cadeiras, arquivos e muito mais. Visite online nosso showroom www.defrancoonline.com e para maiores informações, ligue 21 247 40460. Oficina de teatro para iniciantes com o diretor Silvio Frois, ator e diretor com trabalhos em teatro, cinema e em novelas da TV Globo. Aulas no Meyer e em Copacabana. Na oficina de teatro com Silvio Frois, os alunos recebem aulas de desinibição, improvisação, jogos teatrais, construção de personagens, estudos de textos teatrais e outras técnicas de preparação teatral. Durante o curso, os alunos trabalham no elenco de espetáculos teatrais dirigidos por Silvio Frois e apresentados em teatros no Rio de Janeiro. Trabalhando nos espetáculos da oficina, o aluno forma currículo de trabalhos para seguir sua carreira profissional como ator. Para informações sobre como se inscrever na Oficina de Atores com Silvio Frois, ligue em Copacabana para o telefone 2235-3105 e no Meyer para o telefone 3579-0953. Para mais informações sobre a Oficina de Teatro com Silvio Frois, veja no site oficinadeatores.com.br. Voltamos a apresentar Entre Atos com Silvio Frois. Voltamos com Roberto Carelli. Então, Roberto, conte-nos um pouco da sua iniciação na música clássica. Então, Silvio, bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui hoje no seu programa, né? Respondendo a sua primeira pergunta, eu comecei na música ainda adolescente, na verdade ainda criança, né? Porque eu comecei a estudar música com 9 anos no Colégio Pedro II, né? Tive a sorte de estudar no Pedro II, que é um dos poucos colégios do Brasil que tem música como ensino, como disciplina obrigatória. Então, durante 4 anos eu estudei música e foi aí que eu comecei a conhecer e ouvir falar do repertório da música brasileira também, né? Principalmente da música erudita, né? Eu comecei a me interessar pelos compositores brasileiros, Heitor Villa-Lobos, Francisco Mignone, Carlos Gomes, Guerra Peixe, Marlos Nobre, todos esses grandes compositores, e aí eu comecei a me interessar por música. Foi graças a esse primeiro contato no Colégio Pedro II. E depois, com 12 anos mais ou menos, eu comecei a estudar piano, comecei a me interessar por composição, comecei a estudar instrumentação, orquestração, comecei a estudar as sinfonias de Beethoven, comecei a estudar as partituras sinfônicas do Villa-Lobos e comecei a querer desenvolver meu trabalho como compositor, né, de música erudita. Né. Meu foco inicial foi, e minha formação primeira foi como músico erudito, músico clássico. Então, eu comecei a estudar violino e teoria musical no Conservatório Brasileiro de Música, quando eu tinha uns 13 anos. Eu estudei com excelentes professores de violino, estudei com o professor Carlos de Almeida, a professora Zarifa Choquer, depois também tive aulas pela Escola Villa-Lobos, com o professor João Daltro, que era o espala da Orquestra Sinfônica Brasileira, na época do Isaac Karabchevsky, quando o Isaac Karabchevsky era o regente, e também outro excelente professor, o João Daltro, e estudei teoria também com a Glória Benigno, e me formei lá pelo conservatório, e comecei a compor minhas primeiras músicas, músicas para orquestra, música para piano, música para concerto, né? Mais especificamente para a área de música erudita. Mas, por incrível que pareça, eu só comecei a trabalhar mesmo como músico. Meu primeiro trabalho como músico não foi como músico clássico, eu estreiei no palco teatral, né? No palco do teatro, que em 1993, o diretor teatral Tony Carol, que é de Nilópolis, ele me encomendou fazer músicas para um espetáculo infantil dele.
E aí eu escrevi, fiz os arranjos, fiz composições e foi estreado esse espetáculo aqui no Rio de Janeiro, no extinto Teatro Tese, na Tijuca, e também em Nilópolis. E esse foi meu primeiro trabalho efetivamente como músico, de me apresentar como músico. Então foi no teatro, na verdade, que eu comecei como músico, efetivamente a me apresentar. E daí eu comecei a abrir um pouco mais a minha cabeça e não ficar só focado em música erudita, só em música clássica. Eu, como teatro, eu passei a ter que escrever música no gênero popular também, escrever rock, samba, tudo. E aí eu comecei a compor também para outros gêneros musicais. O teatro sempre passou a ser, né, um outro ponto onde eu trabalho com música, onde eu faço arranjos, orquestrações, trabalho em musicais, né, e então passou a ter esse foco também. Interessante o teatro ter aberto seus horizontes para outros gêneros de música. Mas conte pra gente, no momento do nosso país, é fácil viver da música clássica ou é preciso exercer atividades paralelas? Bom, no nosso país tem como viver de música clássica, como tem como também viver de teatro e de qualquer atividade artística, contanto que você seja bom no que você faz, você tenha talento e principalmente você se aperfeiçoe bem. Né? O músico clássico ele tem que estudar e tem que aprender o que ele vai fazer, se for um instrumentista, um maestro, o que for, ele tem que primeiro estudar bastante, tem que se aperfeiçoar bem. No caso de música clássica é pior até do que outros músicos, do que músico popular, porque o músico clássico, a técnica tem que ser muito aperfeiçoada, né? A música clássica tem esse problema, se você toca uma nota errada ali da partitura, você já não é considerado um bom músico, né? Então já o músico popular tem uma certa liberdade de improvisar, às vezes não sabe nem ler partitura, é um pouco diferente a questão do músico popular, então tem mais liberdade. Eu não estou dizendo que seja mais fácil, são gêneros diferentes, mas no sentido da técnica, principalmente do instrumentista, realmente o músico clássico, para um músico clássico é mais exigente, há uma exigência maior de ter uma técnica perfeita. Então, é fundamental para o músico clássico conseguir vencer nessa carreira, seja no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo, ele se aperfeiçoar bem, estudar bastante, estar sempre estudando. O músico clássico tem que estar estudando eternamente até morrer, é como diz aquela música, tem que ser um eterno aprendiz, porque nunca você vai, sempre você vai ter que estar aperfeiçoando a técnica e sempre tem que estar se reciclando, né, para poder conseguir trabalhar nessa área. Mas isso serve para todos os artistas, né? A gente não pode nunca já considerar que sabe tudo. Você tem que estar sempre se aperfeiçoando, sempre se atualizando para o que o mercado de trabalho pede, o que o mercado de trabalho quer, que muda, né, com o passar dos anos. Né? Aquilo que era considerado um bom músico, um bom ator, hoje em dia pode não ser. Já tem que mudar a técnica, mudar a maneira de trabalhar, um bom pintor, um bom escritor. Então você tem que estar sempre se reciclando, sempre se atualizando, sempre aprendendo. Isso que eu acho que é fundamental. Mas se você for bom no que você faz e você tem talento, você consegue sim entrar no mercado de trabalho da música clássica, respondendo a sua pergunta. Tem orquestras, várias orquestras no Brasil que tem trabalhos para instrumentistas. Você pode trabalhar também na música popular, no caso o regente tem também trabalhos que ele pode fazer, ou também você pode dar aula, né? Também existe esse caminho de você dar aulas de música, e que é uma outra alternativa também para o músico ganhar realmente dinheiro com o seu trabalho. Ou seja, foco e muita dedicação. É como em todas as profissões. Roberto, como você vê esse gênero de música aqui no Brasil e as outras manifestações artísticas? A situação aqui no Brasil em relação à música clássica, em relação à música e artes em geral, é o seguinte, já foi pior em relação à música clássica, hoje em dia eu acho que é até bem melhor, porque a música tem um nicho, né, na verdade, a música é dividida em gêneros e cada gênero tem o seu nicho. Então tem o nicho da música clássica, tem o nicho da música popular, tem o nicho do sertanejo, o nicho do funk, o nicho do axé, o nicho do jazz, rock, blues. Então cada nicho tem o seu público e tem o seu mercado, né?
Quem gosta de música clássica vai ouvir música clássica, quem gosta de jazz vai ouvir jazz, quem gosta de sertanejo, então é dividido dessa forma. Hoje em dia eu acho que até a música clássica tem um público até maior do que antes da época da internet, porque hoje em dia é mais fácil o acesso às informações pela internet. Antigamente, no meu tempo, quando eu era estudante de música, era muito difícil você conseguir ter acesso, por exemplo, a ouvir compositores brasileiros de música clássica, ouvir Heitor Villa-Lobos, Francisco Mignone, esses compositores todos, era muito difícil, né? Muito difícil mesmo. Então, acesso a partituras era difícil de ter, né? Eu só conseguia ter acesso porque eu moro aqui no Rio, e aqui no Rio nós temos a Biblioteca Nacional, que é uma das maiores bibliotecas do mundo, né? E uma das que tem um acervo de milhares de partituras de música popular, música clássica e de música estrangeira, brasileira, né? E foi ali que eu, inclusive, tendo acesso a essas partituras, que eu consegui aperfeiçoar e estudar orquestração, instrumentação para o meu trabalho como compositor. Então isso foi fundamental, né? Com certeza. Mas imagina uma pessoa que mora numa cidade do interior, na época, nos anos 80, que não tinha acesso a nada disso, não tinha lojas de disco, não tinha acesso a bibliotecas, partituras, então era muito difícil. Então o público não tinha acesso, era por falta de conhecer, né? Falta de informação. Hoje em dia, com a internet, tudo ficou melhor. As pessoas têm acesso a qualquer tipo de música de qualquer parte do mundo. Você pode baixar a partitura pela internet, estudar a partitura de grandes compositores, você pode tocar, você pode... Então ficou muito melhor. O público de música clássica no Brasil atualmente é até maior do que na época que eu era estudante, né? Hoje em dia eu vejo os teatros, como o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, ficam lotados em qualquer concerto. No meu tempo, não. Muitos concertos ficavam com poucas pessoas assistindo, porque as pessoas não sabiam que aquilo estava acontecendo. Agora, com a internet, tudo ficou mais fácil, até a divulgação, né? Os músicos, sejam músicos clássicos ou músicos de qualquer área, eles têm mais facilidade até de se divulgar, né? Nas redes sociais, tudo é mais fácil, né? Agora, o governo, tradicionalmente, tem momentos que dá apoio à música e aos artistas, e em outras épocas, dependendo de quais são os políticos que estão ocupando os cargos e qual é a época do Brasil em que esteja, às vezes você tem mais apoio do governo financeiro e outras vezes você não tem muito apoio do governo. Então isso muda de acordo com a política. Eu acho que os músicos e os artistas têm que procurar seguir alternativas de não dependerem só do governo para fazerem os seus trabalhos, né? Usarem outros meios. Hoje em dia existe crowdfunding, que é uma coisa muito boa para o artista, pode conseguir doações, assinaturas para os projetos. Então tem outras maneiras, né? Eu particularmente, eu sempre, como produtor e como artista, eu sempre trabalho com essas outras soluções. Eu não fico esperando patrocínio nem nada disso, porque é complicado mesmo, né? Esse é o conselho até que eu daria para os artistas aqui do Brasil. Não dependerem só do governo, né? Procurarem outras formas alternativas possíveis e que existem, né? Principalmente agora com a internet. Ficou mais fácil tudo isso. Eu concordo que existem alternativas, mas acho também que os governos deviam dar uma atençãozinha maior à cultura no nosso país, né? Mas diga pra gente, qual a sua motivação para continuar investindo e acreditando na música clássica e sua realização? Bom, o incentivo que eu tenho para continuar querendo fazer música é o amor que eu tenho por música. Desde que eu comecei a fazer música quando eu era adolescente, eu nunca mais consegui parar e nunca mais conseguiria deixar de fazer música, porque, como dizia o meu saudoso professor de violino, Carlos de Almeida, ele dizia que música é que nem cachaça, né? Quando você começa, quando você experimenta a primeira vez, você nunca mais vai conseguir parar, né? De querer aquilo. Então é um vício mesmo, é um vício. Música é um vício, mas é um vício do bem, né? É um vício que não vai nunca fazer mal a você, ao contrário de outros vícios que tem por aí, né? Música é um vício que só faz bem a mente, faz bem a sua inspiração para a vida, né? Na verdade, a arte é uma coisa que faz bem
e sempre, né? Seja qual for a arte, música, teatro, pintura, literatura, tudo faz bem, tudo transforma você em uma pessoa melhor, você aprende a ver o mundo de uma maneira melhor, aprende a entender o mundo melhor, a entender as outras pessoas e, consequentemente, a sua vida passa a ser melhor. Então, música é uma coisa, arte é uma coisa fundamental para a vida. E eu nunca mais, enquanto eu estiver vivo, eu vou sempre estar fazendo música, sempre vou estar fazendo arte, porque é um vício mesmo do bem para mim. Eu te entendo perfeitamente, porque para mim também é uma cachaça a arte cênica. Agora, diga pra gente, qual a dica que você daria para o jovem músico clássico continuar perseguindo seu sonho? Um instantinho só, segura aí. Vocês aguardem um pouquinho só, tem um recadinho para vocês rapidinho. Até já. DeFranco Online, tudo para o seu escritório, mesas, cadeiras, arquivos e muito mais. Visite online nosso showroom www.defrancoonline.com e para maiores informações, ligue 21 247 40460. Oficina de teatro para iniciantes com o diretor Silvio Frois, ator e diretor com trabalhos em teatro, cinema e em novelas da TV Globo. Aulas no Meyer e em Copacabana. Na oficina de teatro com Silvio Frois, os alunos recebem aulas de desinibição, improvisação, jogos teatrais, construção de personagens, estudos de textos teatrais e outras técnicas de preparação teatral. Durante o curso, os alunos trabalham no elenco de espetáculos teatrais dirigidos por Silvio Frois e apresentados em teatros no Rio de Janeiro. Trabalhando nos espetáculos da oficina, o aluno forma currículo de trabalhos para seguir sua carreira profissional como ator. Para informações sobre como se inscrever na oficina de atores com Silvio Frois, ligue em Copacabana para o telefone 2235-3105 e no Meyer para o telefone 3579-0953. Para mais informações sobre a oficina de teatro com Silvio Frois, veja no site oficinadeatores.com.br. Voltamos a apresentar Entre Atos com Silvio Frois. Agora diga pra gente, qual a dica que você daria para o jovem músico clássico continuar perseguindo seu sonho? Então, o incentivo e o conselho que eu daria para os jovens músicos é o conselho que eu daria para todos os artistas, né? Estude muito, sempre se aperfeiçoe, não mais o músico clássico, o músico em geral tem que estar sempre se aperfeiçoando, tem que estar sempre aprendendo, tem que ser sempre um eterno aprendiz, né? Então, nunca pode deixar de fazer isso. E ter força de vontade, não pode desistir nem desanimar na primeira porta fechada, é normal, a área artística é uma área complicada mesmo, você está sempre na corda bamba, é um malabarista, né? Hoje você pode ter um emprego, amanhã você não tem, então você sempre tem que estar aberto a novas oportunidades, né? Porque é uma área que você tem que estar sempre correndo atrás. Então, esse é um segredo também. Ter força de vontade, persistência. Se você tem certeza que é o seu talento, é a sua vocação e você tem amor por isso, vá em frente, não desiste, que um dia você vai conseguir, né? O segredo principal é isso, é ter força de vontade e se dedicar, né? E isso é o conselho que eu daria para jovens, não só para a música clássica, como qualquer área artística mesmo. Você disse que havia começado no teatro compondo para musicais, mas a sua carreira nas artes cênicas, propriamente dito, se iniciou quando? Então, Silvio, eu comecei a fazer essa parte de área artística, digamos assim. Ainda criança eu já gostava de TV, de filme, já tinha vontade de fazer produção de filme, de vídeo, né? Minhas brincadeiras com as outras crianças era eu pegar e escrevia scripts de filmes, de desenho, de novela, de tudo, e botava os outros garotos para serem os atores e eu dirigia eles. Então já é uma coisa que de criança eu sempre gostei mesmo, né? Efetivamente, quando eu era criança, eu fiz um trabalho na TV Tupi, na extinta TV Tupi, que foi num programa infantil chamado Plim Plim, o Mágico do Papel,
que era um programa apresentado pelo Gualba Peçanha, né? E na época ele era conhecido, ainda não existia Xuxa, não existia esses outros apresentadores, e ele fazia brinquedos de papel, né? Quem é dessa época vai se lembrar com certeza, né? Ele ensinava a fazer brinquedos com papel, origami e outras coisas, e eu fui uma das crianças que trabalhei no programa dele um pouco antes da Tupi acabar, né? E essa foi minha primeira experiência em TV, efetivamente, e nessa área, né, artística e de produção audiovisual. Depois disso, quando eu era adolescente, eu comecei a estudar teatro, né? Fiz cursos na Cal com a atriz Maria Padilha, fiz curso no Martins Pena, e aí eu comecei a trabalhar com teatro amador, como ator, né? Fiz teatro, trabalhei como ator em teatro amador em Niterói, com o diretor Tony Carol, né? E com o Beto Santos, que era o sobrinho do Enio Santos, que era um ator conhecido das novelas da Globo dos anos 70, né? Também com o Tony a gente começou a desenvolver um projeto de teatro com o Grande Otelo, né? No início dos anos 90, mas infelizmente o Grande Otelo morreu em 93 e aí não deu tempo desse projeto acontecer, mas chegamos a elaborar e conversamos com o Otelo sobre isso, né? E eu fiz alguma coisa de teatro nessa época. Depois eu dei uma parada, porque eu tive que começar a trabalhar, e depois, quando eu consegui ter uma situação melhor, eu abri o meu estúdio no Rio de Janeiro, né? Aqui o estúdio VitaVision, e aí eu comecei a trabalhar efetivamente com produção de vídeo, né? E produção de teatro. Então, comecei a trabalhar com outro diretor, o Onofre Castilho, e nós produzimos vários trabalhos em vídeo, trabalhos que foram exibidos em emissoras como Sport TV, CNT, Rede Globo, TV Brasil e outras, né? Nós produzimos também o vídeo do primeiro campeonato de bicicross de Teresópolis, o Tere BMX, em 2005. Então fiz vários trabalhos de produção com ele, muito nessa área também de esportes. E depois comecei a trabalhar também na parte de teatro, né? A produzir espetáculos teatrais, produzir musicais, né? Produzir vários espetáculos, fiz coprodução também, e esses trabalhos que eu estou fazendo até hoje mesmo como produtor. A gente percebe que você já tem uma estrada percorrida nas artes cênicas, nas artes visuais, produção cultural. Agora, conte pra gente um pouco do seu trabalho na oficina de atores. Meu trabalho na escola Oficina de Atores é como produtor, né? Desde que a oficina começou, eu sempre trabalhei como produtor, né? Produzindo os cursos, produzindo os espetáculos que são feitos pela oficina, né? Há vários anos. Tem espetáculos que são feitos no Rio, São Paulo e nas outras cidades onde a oficina tem atividades. Então eu trabalho como produtor com todos esses outros diretores que trabalham na oficina, inclusive com você, Silvio, com quem eu já trabalhei várias vezes aí na parte de produção dos seus espetáculos, dos seus musicais que foram apresentados aqui no Rio, e foi um grande prazer para mim trabalhar com você também. Sempre é um prazer. É importante haver esses cursos de formação de ator, né? Que afinal de contas é o alicerce, né? O embasamento da carreira. Você nos falou que a oficina de atores está em várias cidades do país. Todas elas seguem o mesmo padrão de ensino? Então, a oficina de atores começou a se expandir para fora do Rio de Janeiro, para outras cidades do Brasil, justamente porque havia muita procura de alunos do Brasil inteiro querendo fazer oficina. E no início só existia aqui no Rio de Janeiro os cursos da oficina. Então, nós começamos a trabalhar com esse projeto de expansão da oficina para outras cidades. E então eu, com meus colegas da equipe de produção, né, o Matheus Barros, o Thiago Cantarelli, nós começamos a trabalhar nessa expansão, inicialmente para São Paulo, né. Em 2009 nós produzimos o início da oficina em São Paulo, primeiro com os diretores Jair Aguiar e Antônio Neto, e depois nós começamos a trabalhar com outros profissionais, outros excelentes profissionais de São Paulo,
para darem aulas na oficina em São Paulo. Então, o Enio Gonçalves, um grande ator conhecido, infelizmente já falecido, a Mara Faustino, a esposa dele, e o Nívio Diegues, né, um ator e diretor teatral com muitos anos de carreira, que passou a ficar responsável pelo curso de formação de atores em São Paulo. E em Campinas também nós expandimos a oficina para lá, com cursos de formação de atores, com você, Silvio Frois, né, você foi o primeiro professor em Campinas a dar aula para os alunos, né, levando o curso da oficina de atores para Campinas, e depois em Campinas foi continuado com o professor Ronaldo Florentino. Em Salvador também nós expandimos a oficina para os alunos de Salvador, abrimos turmas com você, Silvio, dando as primeiras aulas, indo para Salvador, dar aulas na oficina, para depois virem os outros professores que eram de Salvador mesmo, Jackson Costa, que chegou a dar algumas aulas pela oficina em Salvador, Lili Cury e a Josi Varjão, que passou a ficar responsável pela oficina em Salvador, né? Nós expandimos também para Nova Iguaçu, através de uma parceria com a Escola Fama, que é do diretor Alexandre Gomes, né? Que é um projeto muito bacana, que ele faz há vários anos, lá, produzindo espetáculos e eventos culturais para o público da Baixada Fluminense, que é uma área mais carente do Rio de Janeiro, que não tem muito acesso à cultura. Então a Escola Fama tem esse projeto que é muito interessante, e a oficina de atores passou a fazer os cursos em Nova Iguaçu através dessa parceria com a Escola Fama do Alexandre Gomes. E outras cidades que também nós passamos a levar nossos cursos, para Curitiba, para Belo Horizonte, para Brasília, para Porto Alegre, e em várias dessas cidades você, Silvio Frois, colaborou indo dar aulas, né, e implantando os núcleos, e em nome da Oficina de Atores eu agradeço sempre a sua colaboração, porque você foi fundamental para fazer com que nós conseguíssemos expandir a oficina com esse padrão de qualidade em todas as cidades, com o nosso padrão de ensino, que é ensinar não só a teoria ou só aulas de interpretação, mas também fazer os alunos trabalharem efetivamente em produções, trabalharem no elenco de espetáculos, no elenco de vídeos, sempre ensinando a teoria e a prática, para que a gente consiga cumprir a proposta da oficina, que é formar um artista completo, pronto para trabalhar em qualquer área do mercado de trabalho. Exatamente. Foi a época em que eu viajava, né, por esse Brasil inteiro. Tão depressa estava em Belo Horizonte, como estava em Campinas, como estava em Recife, como estava em Salvador. Mas a experiência foi muito gratificante, né? Sempre é muito bom vivenciar essas coisas com outros povos, com outras pessoas, com outros lugares, né? Que você diria, Roberto, para quem quer seguir carreira no teatro, no cinema, na TV, enfim, na área artística, como ator e como atriz? Bom, o conselho que eu daria para um jovem que quer ser ator ou atriz, que quer começar a seguir nessa carreira, é que, em primeiro lugar, você tem que ver se você tem amor realmente a essa carreira, se você quer seguir essa carreira de verdade, para a vida toda, né? Não é apenas um caso de você quer dizer que é ator e atriz só porque você quer aparecer na novela ou quer ser famoso. Isso não é realmente ser ator de verdade nem atriz. Isso aí, né, são pessoas deslumbradas que às vezes têm essa ilusão de que vai de uma hora para outra ficar famoso, e isso não é o verdadeiro sentido da profissão de ator e atriz. O ator e a atriz, ele tem que trabalhar em tudo, não é só em televisão, ele tem que trabalhar no teatro, tem que trabalhar no cinema, tem que trabalhar com comerciais, tem atores que trabalham com dublagem, né? Hoje em dia tem muito isso, o mercado de dublagem é um mercado também muito movimentado aqui no Brasil, né? E tem muitos profissionais bons nessa área de dublagem aqui no Brasil que são reconhecidos no mundo inteiro. E então você tem que estar preparado para trabalhar com tudo. O ator que quer seguir na carreira, ele tem que saber fazer tudo, tem que saber trabalhar em musicais, tem que saber trabalhar com teatro, com TV, com novela, com filme, com tudo, né? Então não é só ficar pensando só em trabalhar em uma coisa. Então, se você tem realmente amor por essa carreira, quer seguir essa carreira de verdade, primeiro você tem que estudar, você tem que se aperfeiçoar com bons profissionais para aprender as técnicas todas,
tem que saber que a base do aprendizado de qualquer ator e qualquer atriz é o teatro que dá a base para depois você trabalhar em todas as outras áreas, para você ficar preparado para trabalhar na TV, no cinema, na dublagem, em publicidade, em todas as áreas de atuação das artes cênicas, né, da profissão de ator e de atriz. Então, em primeiro lugar, estude, faça uma boa escola, trabalhe com bons profissionais, com profissionais sérios, procure grupos de teatro amadores que aceitam atores amadores para você exercitar a sua técnica no palco, né, na frente da plateia, que isso é que vai dar realmente a base para você aprender a interpretar e estar preparado para poder depois tentar conseguir trabalhos em qualquer área, seja em novelas, em filmes, em comerciais, em dublagem, tudo você tem que começar com o teatro. Isso é o segredo do sucesso. E procurar os caminhos certos, esses caminhos, né, de se aperfeiçoar, estar com bons profissionais, evitar caminhos errados, porque às vezes tem algumas pessoas, infelizmente na área artística, existe como em todas as áreas, todas as atividades humanas, existe também na área artística algumas pessoas que não são muito éticas e se aproveitam de jovens que têm às vezes aquele deslumbramento de querer ir para a televisão, querer fazer novela na Globo, e aí tem algumas pessoas que às vezes se aproveitam disso, né, e puxam o jovem para caminhos errados, que não devem ser trilhados. Então você deve trilhar o caminho certo. Você que quer começar na carreira estudando, trabalhando, procure atores e diretores que trabalham aí na sua cidade, que fazem teatro, para você começar a aprender, a aperfeiçoar o seu talento. E depois, você, quando já tiver profissionalizado, tiver sua profissionalização como ator, como atriz, aí você pode começar a trabalhar como profissional, seja na TV, no teatro, na dublagem, no cinema, em todas as áreas de atuação. Essas são as orientações que eu daria para os jovens que querem começar na carreira. Bom, eu quero agradecer o programa Entre Atos pela oportunidade, quero agradecer também à TV Teatro, agradecer aos espectadores que assistiram essa entrevista e quero dar o meu agradecimento especial a você, Silvio Frois, pelo convite para o seu programa e também pela todas as oportunidades que você me deu ao longo desses anos, de trabalhar nos seus projetos, nos seus espetáculos teatrais, trabalhar nos seus musicais, trabalhar nos seus projetos como professor pela oficina de atores, em que eu também participei, trabalhei como produtor. Então, por todas essas oportunidades que você sempre me deu, eu quero mandar meu agradecimento especial, porque você também faz parte da minha carreira, faz parte da minha história e da minha vida. Então, por tudo isso, Silvio, meu muito obrigado para você. Eu também agradeço a você, Roberto, a oportunidade que me deu de exercer o meu ofício na oficina de atores, a princípio como professor e depois como professor supervisor. Obrigado mais uma vez por sua participação aqui no nosso Entre Atos desse sábado. E a vocês, eu queria dizer que os aguardo no próximo sábado, no nosso programa Entre Atos, com um novo convidado. Até lá!